Opa, boa tarde a todos. É com satisfação que nós começamos agora a defesa do aluno Claudemir Alcântara dos Santos Júnior, sua defesa de dissertação de mestrado, né? E estamos todos reunidos aqui para ver, né, ele apresentando seu trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a banca, né, por sua disposição. É uma banca muito ilustre, né? E eu gostaria de agradecer a disposição e o tempo, né, despendido para ler a dissertação, para colaborar com o trabalho e por assistir aqui participar de todo esse processo, né? Agradecer a professora Gabriela Nonenberg, da Universidade do Chile, o professor Berlande Severo, da Universidade Federal da Paraíba, e o professor Edgar, da PUC do Rio e da Universidade de Coimbra. É um prazer recebê-los, né? E eu sei que a vida de vocês está bastante corrida, mas mesmo assim vocês aceitaram participar, né, desse evento aqui, tá? Pessoal, tem um ritual que se segue, né, na defesa presencial, que a gente meio que simula aqui esse ritual, então eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. No começo, o Claudemir, ele vai apresentar o trabalho dele, ele vai ter 40 minutos para apresentar o trabalho dele, né, fazer a apresentação da dissertação dele. Em seguida, nós abrimos as perguntas para a banca, certo? A banca vai perguntar sobre as dúvidas, ou vai observar sobre aspectos do trabalho que são relevantes na visão deles. Em seguida, a audiência vai poder perguntar, né, sobre o que quiser, né, se relevante ao trabalho, claro, né, relativo ao trabalho. Depois, a banca vai se retirar para debater sobre a aprovação ou não da dissertação. E aí, em seguida, a gente vai voltar para a sala e vai dar o resultado, tá? Então, funciona assim, né? E eu gostaria de pedir para vocês que todo mundo desligasse a câmera, exceto o Claudemir, claro, enquanto tiver a apresentação, por causa dessas questões da internet, né? Que fica meio estável, né? Tá certo? Então, agradeço a todos mais uma vez. E, Claudemir, o palco é seu. Muito obrigado ao professor Disso, pela apresentação. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui. E ao mesmo tempo que eu vou agradecer a presença da banca, certo? O professor Edgar, agradeço ao professor Edgar, a professora Gabriela e ao professor Berlandi por estar aqui. Eu sei que realmente foi difícil encontrar um tempo na agenda dos senhores e da senhorita por conta do colóquio semana passada. Eu estava como ouvinte, então eu sei que a participação intensa nesse tipo de evento acaba por... Enfim, deixa eu fechar isso aqui. Eu compartilhei a tela errada, pessoas. Perdão. Mas, assim, eu agradeço por tudo mesmo, por disporem o tempo dos senhores e da senhorita para estarem aqui presentes. Eu vou compartilhar aqui. Como o professor havia dito, eu me chamo Claudemir Alcântara. Deixa eu ver. Todo mundo consegue ver a minha tela? Está compartilhando normal? Eu estou vendo bem. Bom, obrigado. A minha dissertação é sobre teoremas do tipo Liouville e aplicações, certo? O meu orientador foi o professor Disson. E esse será mais ou menos o roteiro da nossa apresentação. Ele consiste em uma introdução, por mais um caminho histórico a respeito disso, a apresentação da estratégia, né, as ferramentas que nós vamos necessitar durante a nossa prova do teorema do tipo Liouville, que é o objetivo principal de cada capítulo do trabalho. Depois a gente vai trabalhar com a prova do teorema do tipo Liouville para o operador Laplaciano. Eu acho que essa aqui é... Vai subir um degrau, né, e trabalhar com o operador de Put, também buscando as mesmas ferramentas e provando o teorema do tipo Liouville para o operador de Put. Então sobe mais um degrauzinho no grau de dificuldade do trabalho e prova o teorema do tipo Liouville para o operador de Put degenerado, né? E vamos dizer assim, lateralmente, a gente vai provar esse resultado também para o operador de Put degenerado, só que agora no semi-espaço, certo? E pegar esses dois últimos resultados, que é do RN todo e do semi-espaço, e fazer uma aplicação clássica, que foi feita a primeira vez por Guilherme Sproul, claro que num contexto diferente para o caso do Laplaciano. E, por fim, eu vou citar algumas referências que são de suma importância para a realização desse trabalho, certo? Então, para começar
para começar, eu vou introduzir historicamente o que aconteceu. A primeira metade do século XIX, Liouville mostra que as únicas funções harmônicas limitadas no RN, elas são as constantes. Aí, um pouco mais na frente, na década de 60 do século XX, Moser mostra que se o Laplaciano de U é menor ou igual que zero em R2 e U é uma função não negativa, então U é nula. Só que quando a gente aumenta a dimensão, vai para uma dimensão maior que 2, n maior que 2, esse fato não é verdade, e existe esse contra-exemplo aqui, que é essa função U, definida dessa maneira, que é a solução desse problema aqui. Então, seguindo num caminho semelhante, Guidas e Sproke, em 81, mostram que se U é a solução desse problema e uma função não negativa, né, para um P estrela maior que 1, que a gente vai chamar de expoente crítico, mas no trabalho a gente vai explicitar quem é esse expoente. Então, para todo P aqui dentro, né, maior que 1 e menor que esse P estrela, a única solução desse problema é a solução nula. Mais na frente, em 2000, Coulter e Leone mostram o mesmo resultado, só que para o operador de Pucci. E em 2006, Birindelli e Demengel provam que existe um P estrela que generaliza esse resultado, só que agora para o operador de Pucci degenerado. Né? Ele é uma solução, se U é a solução não negativa desse problema, para um P maior do que 1 mais alfa, esse alfa a gente vai determinar tudo aí. E esse P estrela aqui, que vai ser nosso expoente crítico, então a solução é a solução nula. Pronto. A ideia, antes de a gente começar a apresentar a estratégia, é que tanto o Guidas e o Sproke, a Coulter e a Leone, a Birindelli e a Demengel, elas fazem estratégias próprias de demonstração. E aí um dos nossos objetivos é tentar unificar isso e acabar mostrando os resultados para o caso do Laplaciano, para o caso do Pucci, para o caso do Pucci degenerado, de maneira única, né? No sentido de que vai ser uma mesma estratégia. Certo? Então, para apresentar essa estratégia, ou melhor, as ferramentas que a gente vai acabar precisando para provar esse tipo de teorema são ferramentas clássicas. A solução fundamental, né, no caso do Laplaciano, é uma solução fundamental, e nos casos do Pucci degenerado, funções que a gente vai chamar de soluções fundamentais também, porque elas representam tem o mesmo papel que a solução fundamental do Laplaciano. Né? Princípio da comparação, que é um resultado clássico, princípio do máximo forte e o primeiro alto valor, né? Nesse sentido, a gente vai buscar mais uma caracterização por uma constante, né, que faça o papel do primeiro alto valor, uma vez que a gente não pode falar em primeiro alto valor com operadores não lineares, como é o caso do Pucci, né? Então a gente vai buscar constantes que fazem esse papel como o primeiro alto valor do Laplaciano faz. A gente vai acabar falando um pouco mais disso. Mas a ferramenta mais importante da demonstração vai ser a finitude desse alto valor, certo? A gente vai caracterizar ele e vai buscar a finitude dele. Então, no primeiro momento, né, no primeiro capítulo do trabalho, a gente está procurando uma solução não negativa desse problema aqui. Né? E esse P estrela, que é nosso expoente crítico, é justamente n sobre n menos 2, né? Esse n é a dimensão e a gente vai estar sempre fazendo para o n maior ou igual que 3, certo? Então, estou dizendo que toda vez que eu tomar um P maior que 1 e menor que esse expoente, meu expoente P estrela, as únicas soluções desse problema aqui são a solução nula. Né? A única solução desse problema é a solução nula. O P fixo, claro. Então, a primeira proposta de teorema é a solução fundamental. Certo? A solução fundamental, nesse caso aqui, que é o caso do Laplaciano, a gente vai acabar buscando uma função radial, certo? Do fato do Laplaciano ser invariante sobre rotação, que ela tenha mais ou menos, na verdade, que ela tenha essas propriedades, né? Que o Laplaciano dela seja zero, fora da origem. Além disso, que quando o módulo de x vai para o infinito, a função decresça, vai para zero, né? E quando o módulo de x vai para zero, ela estoura, né? Ela vai para o infinito. Isso vai inspirar também na nossa busca por soluções fundamentais dos outros operadores, certo? E aí a gente vai atrás de resultados clássicos, é o princípio do máximo fraco, e usa o princípio do máximo fraco para conseguir um princípio da comparação, que é a nossa segunda ferramenta. Depois a gente busca o princípio do máximo forte, né? E esse daqui tem uma importância um pouco maior, eu vou falar quando comentar a demonstração do teorema do tipo Liouville, a importância dele é um pouco maior nesse sentido. E
para mostrar o caráter principal desse primeiro capítulo, que seria a finitude do primeiro autovalor, né? Ou, nesse caso, como a gente não vai mostrar a finitude, a gente vai dar uma caracterização do primeiro autovalor. Esse teorema aqui, ele é principal nesse sentido, né? Mas vou dar uma explicada nele só para a gente ter uma ideia. Eu tenho uma U que satisfaz essa primeira equação aqui, né? E uma V que satisfaz a segunda, né? Que tem mais ou menos o seguinte comportamento, né? A U, ela é uma supersolução positiva e a V é uma subsolução não negativa, né? Eu estou pedindo que ela seja não negativa para que exista um ponto no domínio em que ela seja positiva. Então, se uma delas é uma supersolução positiva e a outra é uma subsolução não negativa, existe um T, tal que um é múltiplo da outra. Estou comentando mais por conta do fato da importância desse teorema na caracterização do que a gente vai chamar de primeiro autovalor, né? E que está uma ferramenta muito forte para a nossa prova do teorema, né? O primeiro autovalor do Laplaciano, ele já é conhecido, né? Tanto da teoria variacional quanto dos cursos de análise. Então, a gente sabe que existe o primeiro autovalor, a gente sabe que ele é próprio do Laplaciano, né? A gente sabe que ele é positivo, maior que zero, e sabe que ele é finito, certo? E que existe uma função associada a ele, né? Que a gente chamou de φ1, uma autofunção positiva aqui. E ele satisfaz essa equaçãozinha aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente está assumindo todas essas coisas, e nesse primeiro caso, a gente vai caracterizar ela, né? Eu vou dizer que o meu primeiro autovalor, ele é o supremo dos lambdas positivos, então que existe uma V que satisfaz essa equação aqui. Certo? Essa caracterização, ela recebe o nome de caracterização de Dosky-Varadhan, e ela é central no nosso trabalho, no sentido de que todas as outras constantes que a gente vai denominar primeiro autovalor, né, por assim dizer, elas são constantes que fazem o papel que o autovalor faz para o Laplaciano, né? E a gente está tomando essa caracterização e não tomando o autovalor no sentido clássico, no sentido variacional, por conta do tipo de operador que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente estiver falando do operador de Puch, eu vou acabar comentando sobre isso, mas é do fato de ele ser um operador não divergente, né? E não consigo... Porque quando a gente está trabalhando no autovalor, a gente acaba, do Laplaciano, a gente acaba, enfim, usando uma metodologia variacional que não é possível usar no operador de Puch. Então, dado todas essas ferramentas, a gente consegue partir para o nosso resultado, né? Que é o teorema que eu chamei de princípio de Liouville, é o teorema do tipo Liouville, né? Para o caso do Laplaciano. Então, a gente tem que buscar uma U aqui, como eu falei, uma U que soluciona esse problema, e para esse P estrela ele vai ser zero, né? Então, a ideia da demonstração segue mais ou menos esse caminho. Ó, primeiro a gente vai usar o princípio do máximo forte, certo? Para garantir que se a função U é uma função maior ou igual que zero e ela é não nula, então então ela é estritamente maior que zero em todo o domínio que eu estiver trabalhando. Certo? Isso vem do fato de que se existe um ponto, x0, para que a U seja zero nesse ponto, eu consigo garantir pelo princípio do máximo fraco que a U vai ser zero para todo o domínio. E aí o teorema estaria provado, né? Então, a gente vai seguir o caso em que a U ela não nula no domínio que a gente está trabalhando. Depois a gente vai considerar uma solução fundamental, certo? Essa função radial aqui, que satisfaz aquelas propriedades. E a gente vai pegar o scaling. Esse scaling foi escolhido dessa forma, né, com esse lambda aqui elevado a zeta. Zeta ele não foi escolhido à toa, tá? Ele foi escolhido para satisfazer uma certa propriedade que a gente vai ver na frente. Se eu substituir o scaling na minha equação, eu vou obter essa igualdade aqui, né? Do lado esquerdo eu tenho o scaling satisfazendo a equação do meu problema, né? E do lado direito eu tenho basicamente a U satisfazendo a mesma equação, só que com o diferencial de que eu tenho esse lambda elevado a zeta mais 2 aqui e esse lambda elevado a p zeta. Só que o zeta, a gente escolheu ele de tal maneira que a gente consiga botar esse lambda em evidência. Então, para um lambda maior ou igual que zero, a gente acaba tendo que o scaling satisfaz aquela mesma equação. Certo? Porque agora a gente vai ter que fazer uma outra estimativa, né? A U ela é positiva dentro do domínio. Então, em particular, ela é positiva dentro de uma bola sem essa bola unitária aqui, né? Centrada na origem. Se a gente passar para o lado esquerdo, ou para o lado direito da minha equação aqui, a gente vai ter que o Laplaciano da U menor que zero, estrito, né?
E o laplaciano da função solução fundamental, né, ela é igual a zero. Então, o que a gente tem é que o laplaciano da U é menor que o laplaciano da φ nesse domínio, certo? Daí a gente vai estimar, por conseguinte, a gente vai estimar, né, que U mais epsilon é maior ou igual que 1 a Cφ. Não é um passo tão simples, mas tem a ver com o comportamento da solução fundamental, né? A primeira coisa aqui que eu tenho que ressaltar é que só o epsilon depende de quem é o raio, certo? O C não depende, né? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar o comportamento da φ na fronteira da bola unitária. Quando a gente está olhando para a fronteira da bola unitária, a φ, que é uma função modular, vai ser igual a 1. Então, a U é uma função positiva e a φ é uma função igual a 1 na fronteira da bola unitária. Então, eu consigo escolher um C menor que 1, né? Maior que 0, tal que a U seja maior ou igual que a Cφ. Então, se eu somar epsilon, que é uma coisa positiva, U mais epsilon é maior ou igual que Cφ na fronteira da bola unitária, certo? Agora, quando a gente vai olhar para a fronteira da bola de raio R, eu vou ter que perceber que a função φ, ela vai para zero à medida que o módulo de x cresce. Ou seja, dado uma epsilon, eu consigo pegar o raio tão grande que quando o módulo de x é maior que esse raio, eu tenho maior ou igual a esse raio, né? Eu tenho que a epsilon é maior ou igual que a Cφ. Então, eu consigo estimar que a U mais epsilon é maior ou igual que a Cφ. Então, substituindo, né, na equação e calculando o laplaciano da U mais epsilon, eu vou perceber que ele coincide com o laplaciano da U e eu consigo estimar esse problema de fronteira aqui. Em seguida, eu uso o princípio da comparação para ter que a U mais epsilon é maior ou igual que a Cφ em todo o domínio, né? Mais uma vez, ressaltando o fato da epsilon depender do raio, mas a C não depender, né? Eu consigo fazer o raio ir para o infinito e tomar o epsilon indo para zero e obter assim que U é maior ou igual que Cφ em Rn menos a bola unitária. Substituindo na equação e olhando no conjunto particular, né, por um lambda maior que 1, eu tenho a seguinte estimativa. E quando eu comparo isso com o scaling, eu obtenho essa desigualdade aqui na bola de raio 2 sem a bola de raio 1, certo? Aí eu posso tomar o x na fronteira da bola de raio 2 e eu ainda tenho uma estimativa um pouco melhor. Em seguida, eu posso estimar essa desigualdade, né? Eu elevo tudo a P-1, com esse P maior que 1, então positivo, elevo tudo a P-1 e multiplico por menos, né? Eu consigo isso aqui. Só que quando eu substituo na minha equação, eu tenho o seguinte resultado, né? Que o laplaciano do scaling é menor do que esse menos b lambda, elevado a essa zeta mais 2 menos n, P-1, né? O lambda na bola de raio 2 e bola de raio 1. E o scaling é positivo em toda parte, então ele vai ser positivo nessa fronteira aqui, certo? Só que isso implica dizer, pela caracterização do primeiro autovalor que a gente fez, que essa constante b lambda, ela pertence a esse conjunto aqui, né? O qual o lambda 1 é o supremo. Aí a gente precisa só notar que esse zeta mais 2 menos n vezes p-1 é tudo positivo, né? A gente escolhe o zeta de tal maneira que ele seja maior do que esse 2 menos n, e o p ele é sempre maior que 1. É daí que vem a escolha do p estrela, na verdade, dessa igualdade aqui. Essa constante vem a escolha do p estrela. A gente garante que isso é maior que 1 e consegue fazer essa constante ir para o infinito, né? Já que isso aqui é maior que 0. Contradizendo a finitude do primeiro autovalor. Então, a importância da finitude do primeiro autovalor, né, está aqui. Ele é principal na demonstração desse teorema. E aí a gente acaba demonstrando o teorema por contradição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aumentar um pouco o nível do nosso trabalho, né, em questão de dificuldade. A gente vai mostrar que se U é a solução desse problema, para esse P estrela aqui, né, todo P que eu tô... Perdão. Se U é uma solução não negativa desse problema, então para todo P maior que 1 e menor que esse P estrela definido dessa maneira, eu vou comentar como é a escolha desse P estrela um pouco mais na frente, né? Ou desse beta aqui, perdão, um pouco mais na frente, a gente vai ter que a solução desse problema é única, né? E o caso particular é que quando a gente faz as constantes de elipsidade, uma igual a outra e eles igual a 1, a gente vai recuperar o caso do laplaciano, né? Mas como é que isso acontece? Por que a escolha desse operador de Puch? O operador de Puch, ele trabalha como uma barreira para a classe dos operadores uniformemente elípticos.
certo? E ele é o próximo passo natural, por assim dizer, do operador laplaciano, né? Ele tem a mesma relação com os operadores de desenvolvimento elípticos não lineares, né? Que o laplaciano tem com os lineares, por assim dizer. E ele é uma generalização do laplaciano, né? Ele é um caso a mais do laplaciano. Por isso a importância de trabalhar com ele. Vocês vão ver também no decorrer do trabalho que a gente sempre vai conseguir recuperar o caso do laplaciano, ou o caso anterior, né? Ou o caso anterior, que usando algumas, enfim, assumindo algumas coisas, a gente consegue recuperar os casos anteriores do trabalho, o que é importante porque mostra que a gente não está trabalhando em terreno móvel, né? A gente está trabalhando em terreno firme. Sempre que eu dou um passo à frente, eu consigo um resultado, eu consigo particularizar esse resultado e obter um resultado anterior a esse, né? Então vamos lá. O que são os operadores de Put? A gente vai definir os operadores de Put como operadores que saem de SN na reta, certo? SN é o conjunto das matrizes simétricas, cujos altos valores dessas matrizes elas estão entre as constantes de elipticidade, né? A primeira definição que a gente acaba vendo do operador de Put é essa daqui, né? O supremo do traço e o ínfimo do traço. E a observação aqui, uma observação interessante, que é uma definição equivalente. A gente acaba não mostrando que essa definição elas são equivalentes, mas a gente diz onde buscaram o trabalho, né? Que isso aqui facilita as contas. Existe um lema em particular provado pela Coulter e Leone que ajuda a fazer as contas usando essa definição, certo? Então a gente vai buscar ferramentas que a gente buscou no primeiro capítulo. Solução fundamental, né? A gente vai pedir com uma função satisfaça radial positiva, satisfaça isso aqui, né? Que o put da hessiana dela seja zero, longe do Rn sem a origem, né? Vou pedir também que quando o módulo do x vá para zero, ela vá para o infinito. E quando o módulo do x vá para o infinito, ela vá para zero, né? É o mesmo comportamento que a outra solução tinha. Só que para buscar essa solução aqui, a gente vai ter que suar um pouquinho, né? Mas existe um lema técnico no trabalho que facilita essa conta. Mas vou dar a ideia, como a ideia da demonstração, né? A gente vai pegar e supor que a fusão de x é uma função radial, quando ela sai de zero a infinito na reta, né? Além disso, a gente vai acabar admitindo que a segunda derivada dela seja positiva e a primeira derivada dela seja negativa, né? Maior ou igual que zero e a outra seja menor ou igual que zero. Daí, se eu uso a segunda definição, aquela definição equivalente para o M- e uso um lema auxiliar, um lema técnico feito pela Coulter e Leone, eu acabo conseguindo essa EDO, essa equação diferencial ordinária, né? E resolver essa EDO seria o mesmo que buscar a solução a minha solução fundamental, né? Então, eu acabo conseguindo, resolvendo essa EDO, essa função φ, que tem essa cara aqui, né? E aqui é onde está o betazinho escolhido, né? Se vocês repararem que se a gente tomar o lambda 1, o lambdazão igual a azinho, a gente vai ter n menos 1 mais 1, né? Que é n, e aí quando a gente cai lá no princípio de Liouville, a gente recupera o caso do Laplaciano, né? Fora que o operador vira o operador Laplaciano. Então a gente continua buscando aqueles resultados principais, o princípio do mínimo fraco, usa o princípio do mínimo fraco para obter o princípio da comparação, busca o princípio do máximo forte, porque ele tem aquele mesmo objetivo, né, que no caso do Laplaciano, e tem um teorema auxiliar que faz aquele mesmo papel, né? Ele é central naquela busca, desse caso aqui, para a finitude do que seriam as constantes que a gente vai chamar de semi-altovalores principais. Aqui eu vou dar uma definiçãozinha, que é o princípio da negatividade, né? O princípio da negatividade é basicamente o seguinte: você tem o put da hessiana de V mais um arro V, que satisfaz o seguinte, né? Ou seja, que satisfaz essa equaçãozinha aqui. Essa GP de V é maior ou igual que zero e a V é menor ou igual que zero na fronteira, então a V é menor ou igual que zero no domínio todo. E, de maneira análoga, a gente consegue construir o princípio da positividade, né, que é o caso em que a GP de V, de rho de V, é menor ou igual que zero no domínio e maior ou igual que zero na fronteira. Então, ela tem que ser maior ou igual que zero no domínio todo, certo? A gente vai chamar isso de princípio da positividade e da negatividade. Eu vou considerar esses conjuntos mais por uma questão de apresentação, certo? Dos slides, por conta do tamanho. Mas é o seguinte, a gente vai definir os semi-altovalores principais, né? Que são, mais uma vez, as constantes que fazem o papel do alto valor, né?
do alto valor do Laplaciano, ou seja, essas constantes elas vão resolver equações como aquelas que a gente apresentou, né? Vai ser put mais essa constante vezes a função put da Hessiana ou no caso da φ1, né? Mais essa constante vezes a φ igual a zero, né? E o mesmo vale para lambda 1 menos, e elas resolvem problemas desse tipo, como o papel do lambda 1 faria lá no caso do Laplaciano, né? Mas para continuar e mostrar a finitude, a gente tem que definir primeiro essas constantes aqui, que é a mi mais e a mi menos, certo? São o supremo desses conjuntos que satisfazem o princípio da negatividade, e o supremo do conjunto que satisfaz o princípio da positividade, né? Essa GP, lembrando que ela é o put da Hessiana da minha função mais ρ a função, né? E esse teorema, ele basicamente diz três coisas, né? Primeiro que os meus semi-autovalores, né, o lambda 1 mais e o lambda 1 menos, eles são positivos. Eles são menores do que esses supremos aqui, o mi1 e o mi mais, o mi menos e o mi mais. E esse mi menos e esse mi mais são positivos, ou são finitos, né? Então a gente vai fazer três coisas: mostrar que eles são positivos, mostrar que eles são menores que o mi menos e o mi mais, e mostrar que esse mi menos e o mi mais são finitos. Na real, o que acontece aqui no trabalho, a gente consegue mostrar que esse lambda 1 mais, lambda 1 menos, eles coincidem com o mi menos e o mi mais, respectivamente, né? Então, vou dar a ideia da demonstração aqui. A ideia da demonstração, no caso do lambda 1 mais, né, é considerar V igual a 1. Então, eu vou obter que o put da Hessiana dele é zero, né? E, portanto, quando a gente substitui na equação, a gente vai ter que o lambda 1 mais é positivo. Agora, para mostrar que o lambda 1 mais é menor ou igual que o mi mais, né? Eu vou supor por contradição que não seja, né? Eu vou tomar uma ρ1 que não satisfaça o princípio da negatividade, né? Já que o mi mais ele é a constante, que é o supremo das ρs que satisfazem o princípio da negatividade para aquela equação, né? Com a respectiva função. E eu vou tomar uma ρ2 que ela satisfaz o princípio da positividade, né? Ou seja, elas fazem mais ou menos esse trabalho aqui, né? A ρ2, esse aqui é menor ou igual que zero, e para uma respectiva V2, né? E a V2 aqui é maior ou igual que zero, então, em certo sentido, a minha V aqui é maior ou igual que zero. Ela satisfaz o princípio da positividade, né? Só que a V1 ou a ρ1 com sua respectiva V1 não satisfaz o princípio da negatividade, porque eu vou pedir que exista um ponto no domínio, então que essa V1 nesse ponto seja positiva, certo? Eu estou fazendo isso justamente para poder usar aquele teorema auxiliar. Só que para usar esse teorema eu vou precisar de um pouco mais, né? Eu vou tomar uma constante positiva de tal forma que a V1 em x0 seja maior do que a V2 em x0, certo? Daí o que é que eu faço? Eu uso aquele teorema e consigo comparar as equações, né? Eu comparo essa primeira equação com essa segunda equação e acabo conseguindo que a ρ1 é maior ou igual que a ρ2, né? É uma contradição com a nossa hipótese. Agora a gente vai mostrar que isso aqui é finito. Para isso a gente vai considerar um H de suporte compacto positivo, né? E não nula, maior ou igual que zero, e não nula, na verdade. E vai usar a ideia de teoria de regularidade, ou teoria de existência de soluções para o problema de Dirichlet, para pegar uma V que satisfaça esse problema aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é usar o fato da H ter um suporte compacto para escolher uma ρ0, de tal forma que ρ0V seja maior ou igual que H. Então, substituo na equação, né? E posso perceber que esse Gρ aqui da V, né? Ela não vai satisfazer o princípio da negatividade. Então, para toda ρ que eu tomo maior do que esse ρ0, a função não satisfaz o princípio da negatividade. Então, isso é provar que ele é finito, né? A ρ0 fica por cima do supremo. E aqui é o teorema das autofunções, né? Ditas autofunções. Que caracteriza bem o comportamento das autofunções desses primeiros semi-autovalores, né? Como a gente tinha lá, no caso do Laplaciano, ele satisfaz uma equação desse tipo, com essa condição de fronteira, né? Então, claro que cada uma com sua respectiva função, né? A lambda 1 mais tem uma
φ1 positiva e a lambda 1- tem uma φ1- negativa e elas satisfazem aqui, né? Além disso, esses autovalores, eles são únicos no sentido de que se eu tenho uma constante ρ que satisfaz a equação, então ela tem que coincidir ou com lambda 1+ ou com lambda 1-, respectivamente. E as funções são simples no sentido de que se outra função satisfaz essas equações, então ela é múltipla ou da φ1+ ou da φ1-, certo? Respectivamente. Então, dado tudo isso, até aqui, a gente tem todas as ferramentas, novamente, para se provar o princípio de Liouville, certo? E isso, provar o princípio de Liouville, né? Onde esse betazinho aqui é aquele beta apresentado lá atrás na solução fundamental. Então, a gente pode dar o próximo passo no nosso trabalho, que é provar o princípio de Liouville, só que agora para um operador de Put degenerado, né? Ou seja, com esse gradientezinho aqui, há um expoente alfa aqui em cima, né? E o interessante disso aqui é que se a gente tomar alfa a gente vai supor ele maior ou igual que 0, né? E se a gente tomar alfa igual a 0, a gente volta para o caso do operador de Put, apenas o caso anterior, do capítulo anterior. E se a gente acabar tomando o lambdazinho o lambdazão igual ao azinho, né? A gente cai que os operadores, o operador de Put, ele cai coincide com o do Laplaciano, perdão, e a gente recupera o capítulo anterior. Então, esses passos, eles são extremamente importantes, né? Que eu estou generalizando a ideia, mas conseguindo recuperar e particularizar os resultados. E recuperar os resultados anteriores, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é procurar o que seria o primeiro alto-valor, né? Mas, para isso, vale a pena comentar que existe um lema técnico que foi feito primeiramente pelo Wimbert e Silvestre, que ele faz com que todas as propriedades que a gente tinha do operador de Put sejam transferidas para o operador de Put degenerado, né? Claro, com a diferença do primeiro alto-valor, já que é um operador diferente. Mas todas as propriedades que a gente conseguiu recuperar, né? Princípio do máximo, princípio da comparação, princípio do máximo forte e fraco, né? Princípio da comparação, então a gente tem princípio da positividade, todas essas propriedades recuperadas através desse lema técnico. Então a gente vai usar um conjunto, né, que eu chamei aqui, que ele é basicamente, se vocês repararem, os conjuntos anteriores, né, que a gente usou para determinar as constantes que fazem esses papéis de primeiro alto valor, semi-alto valor, certo? Eu quero basicamente que a função, o conjunto aqui é o dos lambdas reais, né? Então aqui existe uma função V no domínio e que satisfaz essa desigualdade aqui. Então a gente vai definir esse primeiro alto-valor associado como sendo o supremo desse conjunto, certo? E a gente vai provar, basicamente a gente faz esse teorema para provar que ele está bem definido, né? Ou seja, todo tal, se eu tomar qualquer tal que eu tome aqui menor do que esse lambda barra, e a sigma satisfazendo essa equação, ela satisfaz o princípio da negatividade, né? Ou seja, se ela satisfaz isso aqui, ela vai acabar sendo menor ou igual que 0 para todo tal menor do que esse lambda barra. Então, nosso trabalho fica só em mostrar que esse lambda barra é finito, né? Para isso, a gente vai ter que usar esse lemazinho aqui, que é um outro lema técnico, mas é importante apresentar ele por conta dessa definição dessa função aqui, ó, essa função sigma, ela é uma função positiva, certo? E esse lema garante que eu consigo uma constante C, que depende de quem são as constantes de elipticidade, depende da dimensão e do alfa, né? Tal que eu limite esse quociente aqui, né? O supremo desse quociente ele é menor do que essa constante C sobre esse raio alfa mais 2. Então, o teorema que dá a finitude do nosso primeiro alto-valor, né, essa nossa constante, ele diz que o nosso lambda barra é menor ou igual que essa constante aqui, certo? E a ideia da demonstração, né, é definir um tal como sendo aquele supremo e supor por contradição que esse lambda barra seja estritamente maior do que esse tal. Aí eu vou considerar uma função u, que ela coincide com a sigma quando o módulo do x ele é menor ou igual que r, e ela é zero quando o módulo do x é r. Perdão, quando o módulo do x é maior que r, certo? Então, nosso papel nesse teorema é analisar o comportamento dessa u
E ao analisar o comportamento dessa U, né, a gente vai perceber que ela satisfaz uma equação desse tipo. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que a U ela é menor ou igual que zero dentro da bola, né? O que é uma contradição, porque dentro da bola ela coincide com a sigma, que é uma função positiva. Então, a gente acaba mostrando a finitude dessa maneira. Enfim, a gente acabou de conseguir todas as ferramentas necessárias para provar o princípio de Liouville para esse operador de Putz generado no RN, né? Então, é seguir os mesmos passos de demonstração, os mesmos passos. Claro que cada caso vai ter uma dificuldade um pouco maior de se trabalhar com o operador, né? Mas são os mesmos passos básicos. A gente acaba demonstrando aqui o princípio de Liouville para esse caso. E a gente vai, lateralmente, como eu tinha dito, buscar um resultado desse tipo, só que agora no semi-espaço, né? No RN+. A constante é um pouco diferente, mas ela também generaliza o P-estrela, né? O expoente crítico, perdão. É um pouco diferente, mas ele generaliza os outros casos, como o outro P-estrela fazia para os casos do RN todo, certo? Então, dificuldade aqui, buscar a solução fundamental, né? Essa solução fundamental, ao contrário dos outros. Eu dei a cara dela, porque, ao contrário das outras apresentações, né? Eu dei a cara dela por conta da particularidade, né? A particularidade aqui é que se o x é zero, né? O módulo de x é zero, na verdade, esse termo aqui, ele estoura, né? Enquanto o módulo de x vai para zero, esse termo aqui vai para infinito, não é interessante. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando. O enésimo termo, né, o xn, ele até pode ser zero, só que o módulo de x não pode, certo? Ele satisfaz, no sentido clássico, essa equação aqui. O resultado, para buscar essa solução fundamental, ele não é trivial, mas, enfim, ele não é trivial. E um resultado interessante de se comentar é esse lema aqui, que ele faz uma etapa da demonstração do princípio de Liouville, né? Tem aquela parte que a gente está analisando o comportamento, se ela é maior ou igual que C vezes a solução fundamental, né? E esse lema ele faz esse papel aqui, só que agora no semi-espaço. E a ideia da demonstração desse lema é definir uma ρ de R0 como ínfimo dessa solução, que é a solução do put o put da Hessiana da U é menor ou igual que zero no semi-espaço, sem essa bola de raio R0, né? Então a gente define essa ρ de R0 como ínfimo desse quociente, onde esse conjunto, né, N é de R0, né, onde esse conjunto é dado dessa forma, certo? Então a gente define uma função V, que é justamente esse ρ0 vezes a nossa solução fundamental. Percebe que ele soluciona essa equação, né? Quando eu calculo o put da Hessiana dele, eu tenho a ρ positiva R0 vezes o put da solução fundamental, e acabo conseguindo estimar isso aqui, né, dentro desse conjunto. Então, o processo daqui para frente é semelhante àquele que a gente fez, né? A gente vai dar o princípio da comparação, fazer o raio ir para o infinito, o epsilon para zero, e a gente acaba conseguindo o nosso resultado. E aqui é o princípio de Liouville para o semi-espaço, né? Se uma função não negativa que soluciona esse problema, então para um P maior que 1 mais alfa e menor que P estrela, essa solução só pode ser nula, né? Esse alfa ele é maior ou igual que zero, como foi o do caso anterior. E a gente pode ir para a nossa aplicação dos teoremas de tipo Liouville, né? Como eu falei, a gente está falando de aplicação para os teoremas de tipo Liouville, porque esse operador aqui ele é mais geral, né? Então, quando a gente vai particularizando, ele vai resolvendo os casos anteriores, né? Então, resolver para esse operador é resolver para os outros casos, hein? Claro, né? Com ele sendo casos mais particulares. Então, qual é o problema aqui, né? Ele diz que se U é uma solução positiva no sentido da viscosidade desse problema, com 1 mais alfa menor que P e P menor que esse P estrela aqui, o P estrela é o mínimo do caso do semi-espaço e do caso do RN, né? Para esse operador. Então, existe uma constante que ela depende só de alfa e de P, tal que a U de X ela é menor ou igual que C. Certo? Então, eu estou dizendo que toda solução ali, a gente consegue limitar por essa constante que depende somente do alfa e do P. E a ideia, né, aqui a gente vai supor por contradição que essa constante não existe. Ou seja, que eu consiga tomar uma sequência de soluções, né, U de X em uma sequência de pontos dentro do domínio, faz que a sequência de soluções estoura, né, quando o K vai para o infinito,
e esse PK aqui, que é a sequência de pontos, ele converge para algum ponto ou dentro do domínio ou na fronteira, né? E aí que faz a gente quebrar nosso problema em dois casos distintos. No primeiro caso, a gente vai usar o PK convergindo para P, e esse P dentro da bola, né? Então a gente vai definir Y dessa maneira e uma função de blow-up, V de K, dessa maneira aqui, né? Onde esse θ tem essa cara aqui, ela é basicamente o mesmo θ do scaling que a gente toma para o caso do operador degenerado, certo? De tal forma também que esse lambda K, ele vá para zero. É importante que ele vá para zero. Então a gente vai mostrar que a V, ela está bem definida nesse conjunto. O lambda a gente pediu que ele fosse para zero para que quando a gente faça V convergir, né? E no caso o P convergir para o ponto, isso aqui se torna um Rn, né? Esse D, ele é dado como, ele é igual a 2 vezes a distância entre esse ponto que está dentro do domínio e a fronteira da bola. Além disso, a gente vai perceber que quando a gente aplica no ponto zero, a gente tem que V0 é 1 e esse 1 é o supremo da V nesse conjunto aqui. Então a gente substitui na equação e tem esse resultado, né? A gente pode observar também passando a VK para o outro lado da igualdade, né? Que a gente tem isso aqui. E do fato da VK ser menor ou igual que 1, né? O módulo da VK ser menor ou igual que 1, a gente vai conseguir que a VK seja equicontínua e uniformemente limitada, né? Então a gente vai usar resultados de teoria de regularidade para garantir que existe uma V0, que a VK converge para V0, e a V0 soluciona esse mesmo problema aqui, né? Só que com a particularidade de que, quando eu faço K ir para o infinito, esse lambda K aqui, ele tende para zero, ou seja, o D sobre lambda K fica tão grande quanto se queira. Então, isso aqui significa que a V0, ela resolve esse problema. Então, como a gente escolheu esse P menor do que aquele P estrela é menor do que o P do caso degenerado do teorema do tipo Liouville para o Rn, né? Significa dizer que a V0 é identicamente nula, que são as únicas soluções. Foi o resultado dos capítulos anteriores. Só que chega numa contradição, porque o V0 de 0 é 1, certo? Então, não pode ser, o P não pode pertencer ao domínio, né? Ele tem que pertencer à fronteira. E aí, no segundo caso, onde P pertence à fronteira, a gente segue de maneira análoga, né? Claro, tomando um cuidado aqui especial, que a gente tem que tomar tanto na demonstração desse teorema, quanto na demonstração do teorema do semiespaço, que é trabalhar com a calota superior da bola, certo? Para chegar a esses resultados, por conta do formato da nossa solução fundamental. Aí eu uso a mesma teoria de regularidade e garanto isso aqui, certo? Então, isso aqui é uma contradição, né? Porque pelo teorema do tipo Liouville, eu tenho que a V0 ela tem que ser identicamente nula e a V0 de 0 é 1, certo? Eu tenho algumas referências, né? Eu vou comentar algumas aqui. Essa primeira referência ela é importantíssima no capítulo 2, a do Armstrong, né? A referência do Armstrong é importante no capítulo 2. Essa referência da Benedetto e a de Mengel, perdão, elas são importantes, essas duas referências. No capítulo 3, né? Esse artigo do Armstrong-Sirakov é importante porque da onde a gente tira a estratégia de demonstração usada, que a gente seguiu, né? Para provar os teoremas do tipo Liouville, então ele é de extrema importância. Esse teorema da Cutrone ele é importante para o capítulo 2, certo? O Giddens-Spruck ele é importante tanto para o capítulo 1 quanto para o capítulo 5, né? É o resultado clássico que a gente está seguindo. E o da Leone aqui ele é importante para o capítulo 4, só que os resultados que a gente obteve, a gente não sabe se ele está presente na literatura, né? Ao menos a gente não conseguiu achar, então existe alguma contribuição nossa aí. Bom, eu espero não ter passado muito do tempo, né? Eu agradeço mais uma vez a banca e a paciência de todos que estavam me ouvindo. Espero que tenha sido interessante.